O que está sendo divulgado agora pela imprensa é assustador. Prendam Bolsonaro agora, porque os seus próprios aliados estão produzindo provas contra ele. E eu vou explicar para você uma questão importante. Esse aliado não é qualquer aliado, não. O chamado delegado Ramagem, ele é hoje o candidato do Bolsonaro à prefeitura do Rio de Janeiro. O bolsonarismo apoia o Ramagem, a gente já viu aqui, inclusive agora recentemente, num áudio que nós colocamos aqui em uma live, o Alan dos Santos dizendo que o foco dele e daqueles que estão próximos ao Bolsonaro é a eleição do delegado Ramagem à prefeitura do Rio de Janeiro. E o que está acontecendo? O Ramagem, ele fez uma gravação escondida. Ele se escondeu fazendo uma gravação do próprio Bolsonaro para piorar as coisas, para deixar tudo mais horrível ainda para os bolsonaristas. Essa gravação, ela chegou até a Polícia Federal, então, ela tem acesso a uma gravação de mais de 1 hora dessa conversa do Ramagem com o Bolsonaro. E essa conversa, gente, ela incrimina o Bolsonaro, porque é onde eles estão conversando. É bom a gente deixar claro, tá? Eles usaram a ABIN. E a ABIN, ela é subordinada ao general Heleno na época. Tudo estamos falando da época, né? Hoje, obviamente, são outros à frente, né? Mas na época, Bolsonaro era o presidente, general Heleno era o chefe da ABIN e o Ramagem era chefiado pelo general Heleno. Então, todos eles estão sendo envolvidos nessa revelação da Polícia Federal que aponta crimes bárbaros cometidos por eles, inclusive utilizando um órgão do governo para fazer escutas ilegais, investigações ilegais, para tentar blindar Flávio Bolsonaro, que, como nós sabemos, poderia estar na iminência de ser preso e, por algum motivo, ele não foi preso pelos atos que a gente chama de peculato, que é a chamada rachadinha, que muitas pessoas não entendem muito bem o que é peculato, o que é rachadinha, mas, em resumo, é roubo de dinheiro público. Eles roubam dinheiro público, utilizando uma armaçãozinha aí de colocar funcionários fantasmas e tudo mais, e eles roubam esse dinheiro. Então são ladrões, é gente vagabunda. Eu vou trazer aqui para você o que está sendo divulgado pela imprensa, sempre pedindo para você dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ajuda a gente a chegar aos 600 mil inscritos, todos os dias trabalhando para você, se inscreva aqui no canal e fica até o final do vídeo, temos aquela dica especial da renda extra para você, uma dica bem bacana para você ter uma renda extra aí. No final do vídeo eu vou explicar, mas agora eu quero trazer esse trecho da imprensa falando a respeito do que acaba de acontecer, isso acaba de acontecer e eu vou trazer para você. A premissa investigativa é corroborada pelo áudio de 1 hora e 8 minutos, possivelmente gravado pelo Ramagem, no qual o então presidente da República, Jair Bolsonaro, o chefe do GSI, general Heleno, e possivelmente a advogada do senador Flávio Bolsonaro tratam sobre as supostas irregularidades cometidas pelos auditores da Receita Federal na confecção do relatório de inteligência fiscal que deu causa à investigação. Então, vamos explicar o que é isso. A investigação da rachadinha, ela inicia com o documento, esse tal do RIF, que é Relatório de Inteligência Fiscal, de movimentações atípicas. O que o Flávio Bolsonaro, a advogada ali não está citada, mas depois eu falo da Luciana Pires, não tem o nome dela, não. Eu falo da Luciana Pires, que é a advogada que atua nesse caso. Sim. Qual era a tese da Luciana Pires? A tese era de que os auditores da Receita, eles faziam phishing, que é pescaria, faziam pescaria. Bota o nome aí do Flávio Bolsonaro, vê o que tem. E isso é mentira, não foi assim que foi feito. A investigação não nasce disso, não nasce de você fazer essa pescaria. Então, a própria Luciana Pires já havia dito para o jornalista Guilherme Amado que o Ramagem é que tinha passado a ela informações de que auditores da Receita, inescrupulosos, invadiam os sistemas, tinham acesso ao sistema de Receita indevidamente,
para prejudicar Flávio Bolsonaro. Essa foi uma tese levada, até foi tornada pública por Flávio Bolsonaro, ou seja, é a estrutura do Estado para defender o filho do presidente de uma suspeita de crime. Isso, no meu entender, é o mais grave de tudo. Lembrando o seguinte, na investigação de hoje não há um servidor da ABIN envolvido. São policiais federais, né? E um militar do Exército. Ou seja, hackearam a ABIN. A gente pode dizer, hackearam a ABIN. Pegaram uma estrutura de inteligência que é para defender o Estado, colocaram lá infiltrados, policiais federais e pelo menos um militar para desvirtuar a ação da ABIN e proteger os familiares de Bolsonaro. As pessoas que tiveram acesso à investigação dizem que o áudio é gravíssimo. Esse autogrampo, que tem a participação do Bolsonaro e do Heleno, de novo, então o general Heleno volta aí à frente de uma apuração, ele termina, segundo registra a própria decisão do ministro Alexandre de Moraes e a fala da PF, o relatório da PF, com o Ramagem pregando perseguição a esses auditores da Receita Federal, com abertura de processo administrativo, que poderia levar, em última instância, até a demissão desses auditores fiscais, desses técnicos, e ainda remoção deles dos cargos. Então, é importante a gente ter em mente que esse autogrampo termina com isso, com uma linha indicando uma retaliação a esses profissionais. E qual é o resultado agora, nesse momento, dessa situação como um todo? Esses policiais já foram presos. Esses foram presos hoje. Esses policiais que estiveram envolvidos nesse hackeamento da ABIN, que tomaram para si a estrutura da ABIN para fazer investigações que pudessem favorecer Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro. Eles foram presos. O Ramagem, esse que é candidato bolsonarista à prefeitura do Rio de Janeiro, está sendo condenado pelos bolsonaristas e pelo próprio clã Bolsonaro. As informações que chegam, que são extraoficiais, é que o Bolsonaro e o clã Bolsonaro, eles estão revoltadíssimos com o Ramagem, porque na verdade o Ramagem fez essa gravação de mais de 1 hora com o Bolsonaro, com o Heleno e com a advogada do Flávio Bolsonaro. Ele fez essa gravação escondido do próprio Bolsonaro. Então agora existe uma revolta enorme no clã Bolsonaro e o Ramagem, não se sabe qual vai ser o resultado final dessa história, porque isso está acontecendo nesse exato momento, enquanto você está assistindo esse vídeo. Mas daqui a pouco a gente vai ver um resultado final dessa história. O que acontece agora é que eles estão de fato revoltadíssimos com o Ramagem, porque o Ramagem, isso é uma traição, e é uma traição que rendeu frutos contra o próprio Ramagem, né? Ele fez um autogrampo, e contra o general Heleno e o Bolsonaro, e também a advogada do Flávio. Então nós temos uma situação aqui extrema nessa história. Para piorar, foi então levantado um grupo de pessoas que estavam sendo investigadas pela ABIN, a chamada ABIN paralela. Eles estavam sendo investigados inclusive com falas e textos muito graves, gente sugerindo dar um tiro na cabeça do Alexandre de Moraes, e ali tinha uma série de investigados, dentre eles até o João Dória, na época, o próprio Renan Calheiros, Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, vários investigados ali no meio daquela história como um todo, além, logicamente, do Alexandre de Moraes, e eles faziam uma investigação que era para tentar queimar o filme. Então, alguém entra, por exemplo, como foi o Alessandro Vieira, entra lá com uma possibilidade de chamar o próprio Flávio Bolsonaro, né, para depor sobre rachadinhas no Congresso. Aí eles iam lá e investigavam o Alessandro Vieira, para justamente pegar algum podre dele, para chantagear depois. Era jogo sujo, real, jogo de vagabundo, de bandido. Eles tinham um trabalho de bandido. É máfia. Isso é máfia, gente. Isso é comportamento mafioso. E eles faziam isso.
Mesmo com todas essas provas, mesmo com tudo isso, a gente sabe que parte do bolsonarismo vai simplesmente virar as costas para isso e não vai reconhecer que Bolsonaro é um bandido e que a família Bolsonaro, ela tinha um comportamento de mafioso. A gente tem, por exemplo, esse rapaz aqui que é ex-MBL, né? Não sei se é ex-MBL ou atual MBL, mas virou bolsonarista radical, que já tinha colocado uma defesa dizendo que tudo isso é uma invenção, colocando uma defesa do Bolsonaro, olha só. E essa não é a primeira tentativa de minar a imagem do Bolsonaro. Já teve a tentativa das joias envolvendo a Michelle, a coisa bizarra envolvendo o cartão de vacina, que eles diziam que o Bolsonaro fraudou um cartão de vacina quando publicamente, o tempo todo, ele sempre admitiu que não tomou a vacina. Tudo não passa de mais uma perseguição contra a família Bolsonaro e de uma tentativa de enfraquecer a imagem do Bolsonaro e, em consequência, enfraquecer a direita. Esse rapaz pode até não ser do MBL mais, mas ele utiliza a técnica MBL, que é ir a eventos, lá no Congresso, em situações públicas e tentar expor as pessoas, hostilizar as pessoas e aí criar briga para que ele possa então ter uma visibilidade por intermédio disso, para dizer, a esquerda, eles bateram em mim, eles brigaram comigo, mas é aquela estrutura que ele usa do MBL, de ir até esses eventos. Recentemente ele teve um evento que ele mesmo fala, um evento do Lula. Ele entra nesse evento para falar mal do Lula, onde só tem pessoas que apoiam o Lula, justamente para provocar, para ter alguma briga. Ele agora vai precisar responder também por essa defesa ao Bolsonaro numa situação que existem provas concretas. Esse áudio não foi revelado, mas ele será revelado, em algum momento vai ser revelado e nós vamos saber como que eles armavam tudo. Bolsonaro, ele tem um espírito mafioso. A família Bolsonaro tem esse espírito de máfia, de bandido. É bandidão mesmo, bandido perigoso. Eu não sou mais defensor da prisão do Bolsonaro. Eu sou defensor da prisão de todos. Além do Bolsonaro, todos que utilizaram o Estado, que entram nas redes sociais para mentir para as pessoas, que ficam criando essa situação de hipnose. As pessoas ficam hipnotizadas pelo bolsonarismo e ficam saindo para as ruas, buzinando moto, e Bolsonaro, você é nosso herói e tudo mais. As pessoas parecem fora de si. Parece que está num outro mundo. E isso precisa ter uma resposta da sociedade. A gente não pode permitir que uma máfia ocupe o poder e aponte o dedo para o outro, dizendo que o outro é que faz isso, dizendo que o outro é que é corrupto, o outro é que é ladrão, sendo que eles, agora, mais do que nunca, estão sendo colocados contra a parede com provas concretas. O que pode ser mais concreto do que um áudio de 1 hora? Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. A gente vai continuar trazendo as informações para você, toda a cobertura, tudo que está acontecendo, e a gente só pede isso. Comente aqui, dê o like no vídeo para que outras pessoas possam ver esse vídeo. O Brasil precisa ver esse vídeo. Se inscreva no canal para você nos incentivar a continuar trabalhando aqui. A gente tem aquela dica especial também na renda extra. A gente coloca prints aqui, que são prints de inscritos do canal. Gente aqui do canal que entrou aqui no primeiro comentário. Olha o primeiro comentário aqui. É o comentário fixado. Aí você vai entrar direto lá nessa conversa que a gente vai ter no WhatsApp. E aí você vai ter detalhes sobre isso. A gente vai explicar tudo para você. E não se esqueça, você pode nos ajudar. A gente pede para as pessoas que gostam do nosso trabalho para que nos ajude. Você pode ser um membro aqui do canal, membro aqui do nosso canal. Pense nessa possibilidade. Avalie a possibilidade de você ser um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. Avalie essa possibilidade, por favor. Não se esqueça, você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. O valor que você puder, qualquer valor. É uma forma da gente continuar com o nosso trabalho aqui. Ajude para que a gente continue aqui trabalhando para você, tá bom? É claro, tudo é de graça aqui, você não é obrigado a nos ajudar. A gente deixa isso sempre claro aqui, tá bom? Grande abraço, daqui a pouco a gente volta com mais informações sobre esse caso, inclusive. Salve progressistas, eu sou o Clayson.